Você já recebeu uma notícia que te tirou o chão? Não falo de um contratempo comum, mas de algo que te atravessa como uma flecha, que quebra o silêncio da rotina e abre um abismo dentro da alma. Foi assim com Neemias. Ele tinha tudo para viver em paz, morava no palácio real, servia vinho ao rei da Pérsia, era alguém de confiança, respeitado e seguro. Mas bastou uma conversa para mudar tudo. Seu irmão trouxe uma verdade cruel. Jerusalém, sua terra, estava em ruínas. As muralhas caídas, as portas queimadas e o povo, completamente desamparado. Naquele instante, algo desabou dentro de Neemias, e ao invés de ignorar a dor, ele a transformou em clamor. Caiu de joelhos, chorou, jejuou e orou com o coração em pedaços. Você já viveu algo assim? Um momento em que não dava para seguir normalmente, porque o que você ouviu mexeu demais com você. Compartilha aqui nos comentários. Sua história pode tocar outros corações também. Em meio ao choro, Neemias não ficou imóvel. Aproximou-se de Deus com uma oração intensa, sincera, lembrando das promessas feitas a Moisés, reconhecendo os pecados do povo e pedindo favor. Não foi uma oração qualquer, foi uma oração de alguém que carrega um propósito. Aqui é onde começa algo poderoso. A dor não o quebrou, o despertou. Tirou-o do conforto para impulsioná-lo ao destino que Deus havia preparado para ele. Quantas vezes evitamos a dor sem nos darmos conta de que pode ser o início de um chamado? Neemias nos mostra que não precisamos de um título espiritual para sermos usados por Deus. Ele não era sacerdote, nem profeta, nem guerreiro. Era um servo com um coração disposto. Você se sente pequeno ou incapaz? Sente que sua história não importa? Deixe-me dizer que o que Deus precisa não é da sua posição, mas da sua disposição. Com o rosto entristecido, Neemias se apresentou ao rei, algo que poderia ter lhe custado a vida, pois era mal visto mostrar tristeza diante do monarca. Mas o rei, movido por Deus, perguntou o que estava acontecendo. Então, Neemias aproveitou o momento, orou em silêncio e pediu permissão para ir reconstruir Jerusalém. O incrível foi que não só recebeu a permissão, mas também cartas reais para os governadores da região e recursos para reconstruir. Deus abre portas onde não as há. Você já ouviu agir assim em sua vida? Se sim, conte-nos sua experiência nos comentários. Aqui nos é revelado algo essencial. Quando o propósito é maior que o medo, manifesta-se a graça divina. Neemias passou de servo a líder, de copeiro a construtor, porque colocou a dor a serviço da fé. Este primeiro capítulo de sua história é um convite a que olhemos para dentro de nós. Que ruínas te doem hoje? Que sonhos você enterrou porque pensou que estavam perdidos para sempre? Que parte da sua vida precisa ser reconstruída? Neemias não teve respostas imediatas, mas teve fé. Não sabia exatamente como ia conseguir, mas deu o primeiro passo. Isso é o que se precisa muitas vezes, um primeiro passo cheio de fé, ainda que o caminho esteja coberto de incerteza. A história de Neemias nos lembra que as grandes mudanças começam no secreto, nas lágrimas derramadas em oração, nos suspiros que só Deus escuta. Se alguma vez você já sentiu que não pode mais, que tudo está destruído ao seu redor, lembre-se que assim também começou Neemias. E foi precisamente nesse ponto onde seu destino começou a ser escrito pelo dedo de Deus. Quando Neemias chegou a Jerusalém, não anunciou imediatamente seu plano. Embora levasse cartas reais, autoridade e provisão, ele entendia que antes de agir, devia observar. Durante 3 dias caminhou pela cidade em silêncio, examinando os muros destruídos, as portas queimadas, as ruas desoladas. Você já caminhou alguma vez por sua própria alma, por sua história, vendo ruínas que ninguém mais vê?
Já fez uma inspeção silenciosa do seu coração, onde só você e Deus conhecem os escombros que ainda doem? Neemias não agiu por impulso, agiu com discernimento. Esta é uma lição de ouro antes de reconstruir por fora. É preciso entender o que caiu por dentro. Muitos de nós queremos restaurar nossas vidas sem primeiro olhar com profundidade o que se rompeu. Mas Neemias nos ensina que o primeiro passo rumo à restauração é o reconhecimento sincero do que já não está de pé. Logo, quando já havia visto a dimensão do desastre, convocou o povo. Não com promessas vazias, mas com uma visão clara. Vocês veem a miséria em que estamos, como Jerusalém jaz em ruínas, levantemo-nos e reconstruamos. Que palavras tão poderosas! Ele não culpou ninguém, não apontou erros passados. Em vez disso, inspirou. E isso é o que faz um verdadeiro líder: transforma a dor em propósito, o escombro em possibilidade, a vergonha em oportunidade. Você conhece alguém que tenha feito isso em sua vida? Já teve um Neemias que te tenha animado a levantar quando tudo parecia perdido? Conte-nos nos comentários, queremos ler sua história, porque o povo, ao escutar sua voz, ao ver sua determinação, se levantou, algo se acendeu em seus corações. As mãos cansadas voltaram a trabalhar. A esperança, adormecida por anos, despertou. O poder de uma visão guiada por Deus tem esse efeito: ressuscita sonhos enterrados. Mas nem tudo foi celebração. Apenas começaram as obras, surgiram os inimigos. Sanbalate, Tobias e outros líderes da região zombavam, ameaçavam, tentavam desacreditar Neemias e sua obra. Já aconteceu que justo quando você decide fazer algo bom, quando toma uma decisão correta, surge a oposição. Quando você decide reconstruir sua família, sua fé, seus valores, não aparecem vozes que zombam, que te criticam, que tentam te deter. Neemias enfrentou isso, mas sua resposta foi magistral. Não baixou ao nível dos inimigos, não desperdiçou tempo em discussões estéreis. Sua arma foi a oração, seu escudo foi a convicção, sua estratégia foi a firmeza. O Deus do céu nos dará sucesso, declarou. E essa declaração ainda ressoa como um grito de guerra para os que decidem lutar pelo que é correto. Ainda que tudo esteja contra, a obra começou com intensidade. Cada família, cada grupo tinha uma seção da muralha para reconstruir. Todos estavam comprometidos, desde os sacerdotes até os comerciantes, desde os nobres até os porteiros do templo. E aqui vemos outra joia desta história: a restauração é uma tarefa coletiva. Não é labor de um só. Cada um tem uma parte a levantar, um muro a reconstruir, uma greta a fechar. Qual é a sua parte? O que Deus te encomendou? Pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, mas cada tijolo soma, cada esforço conta. O inimigo não teme a um que trabalha sozinho, mas sim a um povo unido sob uma visão celestial. E você, a quem pode convidar para construir contigo? Com quem poderia compartilhar sua carga para avançar mais firme? Convide alguém a ver este vídeo e construir juntos, como fez Neemias com seu povo. E em meio ao avanço, as ameaças se intensificaram. Os inimigos planejaram atacar. Então Neemias tomou uma decisão valente e simbólica: de agora em diante, uma mão trabalharia e a outra empunharia a espada. Que imagem tão poderosa! Construir e proteger ao mesmo tempo, amar e resistir, avançar e vigiar. Quantos de nós estamos nessa mesma luta, levantando nossas vidas enquanto nos defendemos de pensamentos negativos, de vozes do passado, de feridas não curadas? A história de Neemias é também nossa história, a de quem não se rende, ainda que a carga seja pesada. Os que, apesar do medo, não soltam nem a ferramenta, nem a fé. Você se identifica com isso? Sente que está reconstruindo enquanto luta? Se sim, escreva "Eu estou reconstruindo" nos comentários e vamos orar por você.
porque você não está sozinho. Deus está contigo como esteve com Neemias, fortalecendo suas mãos para a batalha e seu coração para o propósito. Enquanto o muro ia se levantando pedra por pedra, também o fazia a fé do povo. No entanto, nem tudo o que havia para reconstruir era visível. À medida que os tijolos voltavam a ocupar seu lugar e as portas eram restauradas, começou a evidenciar-se uma ruína mais profunda, a do coração humano. Os inimigos externos não eram os únicos obstáculos. Dentro do mesmo povo, surgiram injustiças que ameaçavam fraturar a unidade. Alguns nobres emprestavam dinheiro aos mais pobres com altos juros, e ao não poder pagar, estes terminavam vendendo suas terras, suas casas e, inclusive, seus filhos. Como se pode edificar algo duradouro se as bases estão podres pela ganância? Neemias, ao inteirar-se, indignou-se profundamente. Não o escondeu nem o tolerou. Reuniu o povo, confrontou os líderes injustos e os chamou ao arrependimento. E você? Se atreveria a corrigir o que está errado, inclusive se vem de pessoas poderosas? O ato de Neemias não foi político, foi profundamente espiritual. Ele compreendia que a restauração física não serviria de nada se não fosse acompanhada de uma restauração moral. Lembrou-lhes que eram irmãos, que não podiam escravizar-se entre eles, que deviam temer a Deus e agir com justiça. Seu chamado não foi só com palavras, mas com exemplo ele mesmo devolveu propriedades, renunciou a privilégios e sustentou sua liderança sem aproveitar-se do povo. Que classe de líderes precisamos hoje em nossas comunidades? Não almejamos aqueles que vivam com integridade, que sirvam em lugar de servirem-se? Comente abaixo que qualidades você admira em um líder cristão verdadeiro. A honestidade de Neemias provocou uma quebra espiritual nas pessoas. Os nobres fizeram o correto e o povo abençoou a Deus. Foi um ato de cura coletiva. Apesar dos avanços, os inimigos não desistiram. Sanbalate, Tobias e Gesem mudaram de estratégia. Como não conseguiam deter a construção com ameaças, tentaram distrair Neemias. Enviaram-lhe mensagens para que se reunisse com eles no campo de Ono. Queriam tirá-lo do propósito. Mas ele respondeu com uma frase que tem inspirado gerações: "Estou ocupado em uma grande obra e não posso descer." Que declaração tão poderosa! Quantas vezes o inimigo tem tentado te distrair quando você está fazendo o correto? Quantas vezes você sentiu que o urgente compete com o importante? Neemias discerniu o engano. Sabia que não podia abandonar o muro, nem sequer por uma conversação. E você está disposto a dizer não ao que te aparta do seu propósito? Está firme no que Deus te mandou fazer? Escreva nos comentários qual é essa obra grande que você está construindo hoje. As tentativas de intimidação continuaram. Contrataram inclusive um falso profeta para que dissesse a Neemias que se escondesse no templo como se tivesse medo. Mas ele não caiu. Sabia que atuar com temor era negar sua fé e seu chamado. A valentia não é a ausência de medo, é a decisão de não deixar-se governar por ele. Neemias nos recorda que quando estamos perto de cumprir o propósito, o inimigo lança suas últimas e mais sutis artimanhas. Mas também nos ensina que se permanecermos firmes, sem ceder, veremos a glória de Deus. Que estratégias você identificou que usam para te desanimar? Pode compartilhá-las e assim ajudar a outros a estarem alertas? Juntos, como comunidade, podemos fortalecer-nos uns aos outros em meio à reconstrução. E então, o impensável ocorreu depois de só 52 dias. O muro foi terminado. Uma obra que parecia impossível, realizada por um povo cansado, oprimido e disperso, completou-se com sucesso. Não por poder humano, mas pela mão de Deus sobre eles. Quando os inimigos souberam, encheram-se de temor, porque reconheceram que esse milagre não podia vir de homens, mas do céu.
Esta vitória não foi só material, foi espiritual. O muro era símbolo de restauração, de identidade, de esperança recuperada. Que muros você está levantando com a ajuda de Deus? Que logros pode testificar que só foram possíveis por sua graça? É momento de celebrar, mas também de reconhecer que a verdadeira reconstrução vai além do visível. A história ainda não terminou e Neemias sabia disso. Ainda que o muro estivesse terminado, Neemias sabia que a reconstrução verdadeira apenas começava. As pedras podiam estar em seu lugar, mas o coração do povo ainda necessitava alinhar-se com Deus. Por isso, convocou uma grande assembleia. O povo, em uníssono, pediu que se lesse o livro da lei. Foi então quando entrou em cena Esdras, o escriba, quem subiu a uma plataforma de madeira e começou a ler em voz alta desde o amanhecer até o meio-dia. Homens, mulheres e crianças escutavam com atenção, não só com os ouvidos, mas com a alma. Há quanto tempo você não se detém para escutar a voz de Deus em sua vida? Quando foi a última vez que abriu a Bíblia, não só por rotina, mas por necessidade? Compartilhe conosco que versículo tem marcado sua vida ultimamente. A leitura da palavra provocou uma quebra coletiva. O povo começou a chorar, não por tristeza, mas por arrependimento. Escutavam as promessas, as leis, os mandamentos e entendiam quão longe se haviam desviado. Mas nesse mesmo momento Neemias, Esdras e os levitas lhes disseram: não chorem, porque este dia é santo. A alegria do Senhor é sua força. Esta frase se converteu em uma declaração eterna para os que buscam restauração, não importa quão rotos estejamos. A alegria de Deus pode renovar-nos. Pode imaginar uma nação inteira chorando de convicção e alegria ao mesmo tempo? Já experimentou essa mistura de emoções ao sentir-se amado e corrigido por Deus ao mesmo tempo? Se sim, deixe um amém nos comentários. Queremos celebrar contigo esse despertar espiritual. Depois de tantos anos afastados dos costumes sagrados, o povo celebrou a festa dos tabernáculos, como não o faziam desde os tempos de Josué. Construíram-se ramadas, reuniram-se em família, recordaram-se as maravilhas que Deus fez no deserto. Foi uma festa, sim, mas também uma reconexão com sua história, com sua fé, com sua identidade. Não é isso o que todos necessitamos alguma vez? Voltar às raízes, reconectar-nos com o que importa, fazer memória do que Deus já fez por nós. Porque quando recordamos, se ativa a fé. Quando honramos o passado, se fortalece nosso presente. Você tem alguma tradição espiritual em sua casa? Como recorda as bênçãos que Deus já te deu? Você já recebeu uma notícia que te tirou o chão? Não falo de um contratempo comum, mas de algo que te atravessa como uma flecha, que quebra o silêncio da rotina e abre um abismo dentro da alma. Foi assim com Neemias. Ele tinha tudo para viver em paz, morava no palácio real, servia vinho ao rei da Pérsia, era alguém de confiança, respeitado e seguro. Mas bastou uma conversa para mudar tudo. Seu irmão trouxe uma verdade cruel. Jerusalém, sua terra, estava em ruínas. As muralhas caídas, as portas queimadas e o povo, completamente desamparado. Naquele instante, algo desabou dentro de Neemias, e ao invés de ignorar a dor, ele a transformou em clamor. Caiu de joelhos, chorou, jejuou e orou com o coração em pedaços. Você já viveu algo assim? Um momento em que não dava para seguir normalmente, porque o que você ouviu mexeu demais com você. Compartilha aqui nos comentários, sua história pode tocar outros corações também. Em meio ao choro, Neemias não ficou imóvel. Aproximou-se de Deus com uma oração intensa, sincera, lembrando das promessas feitas a Moisés, reconhecendo os pecados do povo e pedindo favor.
Não foi uma oração qualquer, foi uma oração de alguém que carrega um propósito. Aqui é onde começa algo poderoso. A dor não o quebrou, o despertou. Tirou-o do conforto para impulsioná-lo ao destino que Deus havia preparado para ele. Quantas vezes evitamos a dor sem nos darmos conta de que pode ser o início de um chamado? Neemias nos mostra que não precisamos de um título espiritual para sermos usados por Deus. Ele não era sacerdote, nem profeta, nem guerreiro. Era um servo com um coração disposto. Você se sente pequeno ou incapaz? Sente que sua história não importa? Deixe-me dizer que o que Deus precisa não é da sua posição, mas da sua disposição. Com o rosto entristecido, Neemias se apresentou ao rei, algo que poderia ter lhe custado a vida, pois era mal visto mostrar tristeza diante do monarca. Mas o rei, movido por Deus, perguntou o que estava acontecendo. Então, Neemias aproveitou o momento, orou em silêncio e pediu permissão para ir reconstruir Jerusalém. O incrível foi que não só recebeu a permissão, mas também cartas reais para os governadores da região e recursos para reconstruir. Deus abre portas onde não as há. Você já ouviu agir assim em sua vida? Se sim, conte-nos sua experiência. Nos comentários. Aqui nos é revelado algo essencial. Quando o propósito é maior que o medo, manifesta-se a graça divina. Neemias passou de servo a líder, de copeiro a construtor, porque colocou a dor a serviço da fé. Este primeiro capítulo de sua história é um convite a que olhemos para dentro de nós. Que ruínas te doem hoje? Que sonhos você enterrou porque pensou que estavam perdidos para sempre? Que parte da sua vida precisa ser reconstruída? Neemias não teve respostas imediatas, mas teve fé. Não sabia exatamente como ia conseguir, mas deu o primeiro passo. Isso é o que se precisa muitas vezes, um primeiro passo cheio de fé, ainda que o caminho esteja coberto de incerteza. A história de Neemias nos lembra que as grandes mudanças começam no secreto, nas lágrimas derramadas em oração, nos suspiros que só Deus escuta. Se alguma vez você já sentiu que não pode mais, que tudo está destruído ao seu redor, lembre-se que assim também começou Neemias. E foi precisamente nesse ponto onde seu destino começou a ser escrito pelo dedo de Deus. Quando Neemias chegou a Jerusalém, não anunciou imediatamente seu plano. Embora levasse cartas reais, autoridade e provisão, ele entendia que antes de agir, devia observar. Durante 3 dias caminhou pela cidade em silêncio, examinando os muros destruídos, as portas queimadas, as ruas desoladas. Você já caminhou alguma vez por sua própria alma, por sua história, vendo ruínas que ninguém mais vê? Já fez uma inspeção silenciosa do seu coração, onde só você e Deus conhecem os escombros que ainda doem? Neemias não agiu por impulso, agiu com discernimento. Esta é uma lição de ouro antes de reconstruir por fora. É preciso entender o que caiu por dentro. Muitos de nós queremos restaurar nossas vidas sem primeiro olhar com profundidade o que se rompeu. Mas Neemias nos ensina que o primeiro passo rumo à restauração é o reconhecimento sincero do que já não está de pé. Logo, quando já havia visto a dimensão do desastre, convocou o povo. Não com promessas vazias, mas com uma visão clara. Vocês veem a miséria em que estamos, como Jerusalém jaz em ruínas, levantemo-nos e reconstruamos. Que palavras tão poderosas! Ele não culpou ninguém, não apontou erros passados. Em vez disso, inspirou. E isso é o que faz um verdadeiro líder: transforma a dor em propósito, o escombro em possibilidade, a vergonha em oportunidade. Você conhece alguém que tenha feito isso em sua vida? Já teve um Neemias que te tenha animado a levantar quando tudo parecia perdido? Conte-nos nos comentários, queremos ler sua história, porque o povo, ao escutar sua voz, ao ver sua determinação, se levantou
Algo se acendeu em seus corações. As mãos cansadas voltaram a trabalhar. A esperança, adormecida por anos, despertou. O poder de uma visão guiada por Deus tem esse efeito, ressuscita sonhos enterrados. Mas nem tudo foi celebração. Apenas começaram as obras, surgiram os inimigos. Sambalate, Tobias e outros líderes da região zombavam, ameaçavam, tentavam desacreditar Neemias e sua obra. Já aconteceu que justo quando você decide fazer algo bom, quando toma uma decisão correta, surge a oposição. Quando você decide reconstruir sua família, sua fé, seus valores, não aparecem vozes que zombam, que te criticam, que tentam te deter. Neemias enfrentou isso, mas sua resposta foi magistral, não baixou ao nível dos inimigos, não desperdiçou tempo em discussões estéreis. Sua arma foi a oração, seu escudo foi a convicção, sua estratégia foi a firmeza. O Deus do céu nos dará sucesso, declarou. E essa declaração ainda ressoa como um grito de guerra para os que decidem lutar pelo que é correto, ainda que tudo esteja contra. A obra começou com intensidade. Cada família, cada grupo tinha uma seção da muralha para reconstruir. Todos estavam comprometidos, desde os sacerdotes até os comerciantes, desde os nobres até os porteiros do templo. E aqui vemos outra joia desta história: a restauração é uma tarefa coletiva. Não é labor de um só. Cada um tem uma parte a levantar, um muro a reconstruir, uma greta a fechar. Qual é a sua parte? O que Deus te encomendou? Pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, mas cada tijolo soma, cada esforço conta. O inimigo não teme a um que trabalha sozinho, mas sim a um povo unido sob uma visão celestial. E você, a quem pode convidar para construir contigo? Com quem poderia compartilhar sua carga para avançar mais firme? Convide alguém a ver este vídeo e construir juntos, como fez Neemias com seu povo. E em meio ao avanço, as ameaças se intensificaram. Os inimigos planejaram atacar. Então Neemias tomou uma decisão valente e simbólica. De agora em diante, uma mão trabalharia e a outra empunharia a espada.